Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Se restava alguma dúvida sobre o estado de Francisco como um vassalo e um servo dos poderes das trevas na atualidade, como uma espécie de capacho dos globalistas e dos comunistas, então essa publicação, feita aqui no X, que vou compartilhar com vocês, ela tira qualquer margem de dúvida, porque ela mostra claramente o caráter metódico, premeditado e abertamente político das posições de Francisco sobre o governo, as políticas públicas nos Estados Unidos. Você vê claramente que o que está em jogo não é a questão espiritual, mas meramente uma questão de agenda partidária que ele segue à risca. Tem até data para ele fazer a sua crítica ao governo de direita, enquanto que não existe qualquer crítica em 4 anos aos desmandos, às desordens feitas pelo governo de esquerda. O mesmo nós vimos aqui no Brasil. Nós tivemos durante 4 anos os bispos, os coroinhas de Francisco aqui em nosso país, fazendo o tempo todo cartas ao povo de Deus para falar da Amazônia, para falar da democracia em perigo. Qualquer coisa era ocasião para uma crítica, para um choque, para uma colisão com o governo de direita, que tem um caráter mais conservador, apesar das suas limitações, pelo menos tem muitas agendas, muitas pautas que estão de acordo com os bons costumes e com os princípios do catolicismo. Agora, neste momento, estamos em um governo de esquerda que perpetua a injustiça, perpetua as práticas mais censuráveis na política, mais viciosas, e não escutamos nenhuma palavra. Não se fala mais em democracia em perigo, não se fala mais em Amazônia. Está tudo bem, embora esteja tudo mal. E quando nós vemos essas coisas acontecerem, esses 2 pesos e 2 medidas, é porque realmente existe um partidarismo, existe uma agenda política acima da razão, acima da fé. Então é isso que nós vemos aí. E eu gostaria de ler para vocês então esse pequeno post, esta publicação, porque ela esclarece muito bem o que está acontecendo com essas pessoas que se apresentam como homens da igreja, mas são homens de um partido. E, pior, um partido que vai contra os nossos princípios e contra os bons costumes, nas suas pautas, nas suas políticas, como nós vamos ver. Diz assim o autor: durante 4 anos, o Papa Francisco nunca chamou uma política de Joe Biden de disgrace, que está escrito assim em inglês, traduzido como vergonha, uma desgraça. Nunca disse isso, nunca usou esses termos fortes, por exemplo, para se referir às políticas de Biden, que tinham em vista a legalizar a morte do nascituro, para não usar aquela palavra que o YouTube ainda tem problemas, eu acho, né, de nós usarmos aqui. Então, a morte de crianças inocentes, indefesas, nunca foi o objeto da crítica para as medidas de Biden, não. Embora ele tenha agido no sentido de fazer passar essas leis, ainda assim Francisco nada disse. Não disse que era uma vergonha. Não disse que era uma vergonha também a mutilação de crianças por parte de Biden, né, que agora poderiam trocar de sexo sem consentimento da família e, bem, de qualquer forma, permitindo esse tipo de abominação. Essa corrupção da infância. Isto não é uma vergonha para Francisco? Não foi considerado uma vergonha, uma desgraça, a promoção da sodomia por Biden nas escolas e em todo o mundo, até com dinheiro público financiando esse tipo de prática em todas as partes? Não foi considerado uma vergonha por Bergoglio o incentivo de Biden
ao crime violento, toda sorte de barbaridades contra cidadãos americanos por meio de sua política de fronteiras abertas. Não foi tampouco considerado uma vergonha o incentivo de Biden ao tráfico de crianças. Nos Estados Unidos, essa estatística aqui é de saltar os olhos. 300 mil crianças desaparecidas do país. É tudo por deixar o caos, o crime, e também esse processo de invasão generalizada das fronteiras americanas acontecendo, incentivando isso, financiando esse processo. E isso não foi considerado por Francisco uma vergonha. Eu acho que ele teria orgulho disso, é uma caridade que Biden estava fazendo, quando é o contrário. Cadê a misericórdia para com as vítimas? Nenhuma. Cadê a pastoralidade? Cadê a ação pastoral em favor das vítimas? Nenhuma. Jorge Bergoglio, por outro lado, chamou a política do presidente Trump de proteger as fronteiras dos Estados Unidos de vergonhosa duas vezes. Durante uma entrevista na televisão italiana, em 19 de janeiro de 2017, menos de um dia antes do presidente Trump tomar posse, e durante uma entrevista na televisão italiana, em 19 de janeiro de 2025, menos de um dia antes do presidente Trump tomar posse. O Papa Bergoglio é um fantoche democrata, que ele quer dizer da esquerda, porque nos Estados Unidos o Partido Democrata é o partido de esquerda, e anti-americano. Vocês sabem o que fazer, fiéis americanos. Aqui ele coloca essa afirmação entre cifrões de dinheiro, significando que as pessoas devem retalhar isso, não apoiando, não financiando a Igreja Sinodal de Bergoglio. E com toda razão, porque é a mesma coisa que financiar um partido comunista. Na verdade, pertencer à Igreja de Bergoglio nessa altura é pertencer a um partido comunista, porque é isso que se reduz. Você vê que toda a atividade deles, mesmo quando fala de evangelho, quando fala de Cristo, é no sentido político, é no sentido social. Eles denunciam apenas uma espécie do que eles consideram injustiças. É tudo de uma forma muito unilateral, muito partidária. E aí nós percebemos que a agenda deles não é a agenda de Cristo, que certamente seria muito vocal contra essas coisas, mas é a agenda da esquerda, que incorpora visões incompatíveis com o catolicismo, mas totalmente incompatíveis. Dificilmente há um ponto de toque entre o que pensa a esquerda e o que pensa o católico. Já na direita, apesar, sim, dos problemas que existem muitos pontos de toque, existem muitas pautas interessantes e em comum. E, no entanto, Francisco só pensa no meio ambiente e na invasão dos países. Isso é muito claro, fica muito evidente para quem ele serve, para quem ele trabalha, sob quais ordens ele realmente obedece. E como isso é metódico, tem até data para ele criticar Trump, e não tem data nenhuma para fazer uma crítica a esses desgovernos de esquerda. Mas nós sabemos, não há mal que dure para sempre, isso vai acabar, como tudo que é mal, como tudo que é errado. E os dias de Jorge Mário Bergoglio, assim chamado Papa Francisco, estão contados. E ai dele, o juízo de Deus para com ele certamente será bastante severo, porque ele esteve em uma posição, ele poderia ajudar muitas pessoas, poderia salvar muitas almas. E o que ele tem feito nesses mais de 10 anos que ele está ali, usurpando a cátedra de São Pedro, é apenas cuidar para perdê-las, para desviá-las e para enojá-las com esse seu partidarismo sem o menor cabimento, sem o menor bom senso, totalmente contrário à fé católica. Muitíssimo obrigado pela atenção, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.